Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Resenha Política. Nós temos o prazer de receber aqui de volta o Dr. Cristiano Zanin. Já esteve conosco aqui em março de 2017 para o lançamento de um livro na Universidade Católica e agora volta para participar de um seminário de Direito Penal e Econômico promovido pela Escola Superior de Advocacia, da OAB, e tem assim a gentileza de falar conosco um pouco sobre o processo, né, ainda do ex-presidente Lula e também sobre o momento político nacional. 2 anos depois, inclusive fazer um registro aqui, ele acaba de me contar, né, eu não tenho essa memória tão prodigiosa, são 500 dias do aprisionamento do presidente Lula. Desde aquela última entrevista para cá, o que é que mudou? O seu discurso, a gente separou alguns trechos aí, vai mostrar ao longo do programa. Mudou alguma coisa? O que é que mudou de lá para cá? Bom, primeiro é um prazer... Perdão, eu não apresentei Halder toda vez. Halder também. Estou aqui, ele não esqueceu de falar de mim, mas eu estou aqui, viu, gente? Perde, vai lá. Primeiro é um prazer retornar aqui, poder fazer essa conversa aqui com vocês e com todos que estão nos assistindo. E eu poderia dizer que de lá para cá nós mantivemos a coerência, mostrando que o ex-presidente Lula não teve direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Ao contrário, ele foi condenado sem prova de culpa e desprezando as provas de inocência. E agora nós temos também, reforçando esta posição, uma série de divulgações que começaram com o Intercept e que estão agora sendo também tratadas por outros veículos de imprensa, mostrando que tudo aquilo que aconteceu ao longo do processo foi uma ação coordenada pelo ex-juiz Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato, com o objetivo claro de condenar o ex-presidente. O senhor falava nesse primeiro vídeo, já aí, né, em guerra jurídica, questionava a parcialidade do hoje ministro, mas então o juiz Moro, né, e também reclamava da coincidência do calendário político Com a divulgação das operações da Lava Jato. Dos áudios que ele soltou à época. Exato. Só para ajudar, já que a gente é compadre, né, fica assim, um ajudando o outro, né? Aí eu lembro que a gente falou ainda há pouco também da parcialidade que o senhor achou, à época, a coincidência do vazamento dos áudios com algumas datas significativas para comprometer o que seria, na época, o presidente Lula. Inequivocamente, ao longo dos processos contra o ex-presidente Lula que tramitaram na Justiça de Curitiba, sob a condução do então juiz Sérgio Moro, havia uma clara coincidência com o calendário político eleitoral. Todo mundo sabe que, por exemplo, a divulgação de uma parte da delação premiada do ex-ministro Palocci ocorreu no meio das eleições presidenciais. E esse é um fato conhecido. O que não era conhecido é que o então juiz Moro iria depois participar do governo que foi eleito em razão do ex-presidente Lula não ter podido concorrer naquelas eleições. Então, hoje, o quadro que se tem deixa mais claro ainda que havia, sim, uma intenção política naqueles processos, na condenação imposta ao ex-presidente, e hoje estamos aí. O desenho atual do governo, com a presença do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro, não permite qualquer dúvida. Vamos olhar um pouquinho nesse túnel do tempo aí, olha. No caso do juiz de Curitiba, nós entendemos que pelo número de violações praticadas, pelo fato de ter participado de lançamento de livros que tratam da matéria, pelo fato de ter feito acusações contra o ex-presidente Lula em documento dirigido ao Supremo, dentre outras coisas, que ele claramente perdeu a necessária imparcialidade. Mudou um pouco essa ambiência, mas a Justiça continua fazendo ouvidos muques. O que é que a gente podia falar a respeito do processo em si?
Vocês têm, dia 27, uma ação para ser julgada no próprio STF, não é isso? Hoje nós temos algumas ações, alguns recursos pendentes de julgamento nos tribunais superiores, um recurso no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e outros no Supremo Tribunal Federal. Esses recursos que estão lá no Supremo, eles tratam fundamentalmente da falta de imparcialidade do juiz, então juiz Sérgio Moro, e também dos procuradores. Então nós buscamos o reconhecimento desse vício e a declaração da nulidade dos processos e da condenação injusta que foi imposta a ele. No dia 27, por hora, está marcado o julgamento de um desses recursos, mas nós esperamos efetivamente que todos eles sejam julgados, que as teses que nós levamos, que são robustas e agora reforçadas por essas divulgações do Intercept, possam ser analisadas pelo Supremo. Afinal, no caso do ex-presidente Lula, incidem diversas causas que devem levar a um julgamento rápido, a prioridade legal e regimental, porque ele é idoso na acepção jurídica da palavra. Nós estamos falando de habeas corpus, que é uma ação que deve receber uma celeridade por natureza, e habeas corpus já teve o seu julgamento iniciado. Então, há alguns fatores que nos permitem ter uma expectativa, pelo menos, de que o Supremo julgue essas teses com maior rapidez. Só uma dúvida, antes de passar para Raul. O conjunto dessas informações, elas poderão ser usadas, elas poderão ser avaliadas pelo tribunal, porque diz, não, isso aí teve origem legal, elas podem ser usadas para eventualmente absolver ou manter o resultado do processo? Nós não temos dúvida de que elas podem servir para reforçar aspectos que nós já havíamos colocado desde o início da defesa. Tudo isso que hoje está dito aí, a falta de imparcialidade, a condução viciada do processo, nós dizíamos desde 2016, antes de saber da existência dessas mensagens. Agora, se elas existem, foram divulgadas por veículos de imprensa, são públicas e notórias, elas não só podem, como devem ser utilizadas. Não há dúvida de que qualquer fato que possa abonar uma defesa jurídica de uma pessoa, ela pode e deve ser utilizada pelo tribunal. Não só no caso do ex-presidente Lula, mas de qualquer cidadão. Vai, Raul. Doutor Cristiano, comentei ainda há pouco, antes de iniciarmos a entrevista, e lhe perguntei, doutor, quantos processos hoje o senhor tem, o ex-presidente Lula é réu, e o senhor atua em quantos deles? O ex-presidente Lula hoje é réu em 9 processos. Nós atuamos em todos esses processos. Aliás, esse número, ao nosso ver, ele também reforça uma situação que nós estamos de longa data dizendo. Uma parte do setor de justiça está promovendo contra o ex-presidente Lula o que nós chamamos de lawfare, que é uma espécie de uma guerra jurídica com objetivos de perseguição política. Daí o número elevado de processos, todos eles têm em comum o fato de conter acusações sem materialidade, acusações frívolas, e com o objetivo apenas de tentar retirá-lo da vida pública. Desses 9 processos, em um deles, ele já foi absolvido. Evidentemente que essa absolvição não veio de Curitiba, porque lá em Curitiba o julgamento sempre foi, o resultado sempre ficou claro, estava pré-estabelecido, e nós esperamos realmente que, ao final, todos esses processos sejam encerrados com a absolvição do ex-presidente, porque ele não praticou nenhum crime. É isso que está claro. Ele sofreu, é importante sempre lembrar,
Ele e a família sofreram uma devassa. Tudo que era possível acessar, contas bancárias, patrimônio, tudo foi levantado e nenhum ato ilícito foi constatado. Essa é a realidade. Doutor Cristiano, eu vou fazer aqui alguns contrapontos, só que o nosso debate se torne mais interessante. Quando o senhor menciona o lawfare, essa guerra jurídica por parte do judiciário que teria se preparado para esse embate, com que critérios se dividiu esse corpo jurídico e com que interesses? Quem patrocina isso? Olha, o lawfare é um fenômeno que está ocorrendo no Brasil, mas também ocorre em outros lugares do mundo. Isso acontece geralmente quando uma parte do sistema de justiça passa a fazer uso perverso das leis e dos procedimentos jurídicos para ou perseguir politicamente alguém, ou para alcançar um objetivo comercial, geopolítico. Há diversos objetivos, mas a característica comum é você fazer uso das leis, um uso deturpado das leis para alcançar um objetivo ilegítimo. No caso do ex-presidente Lula, depois de diversos estudos que nós fizemos, inclusive conversando com especialistas nos Estados Unidos e outros países, especialistas no próprio fenômeno do lawfare, não temos dúvida de que ele está ocorrendo aqui no Brasil. E o Lula é vítima desse fenômeno. Me ajuda a entender, aliás, a todas as pessoas. Teve um fato recente, foi muito curioso, estranho, né? Ia tirar para São Paulo, ia transferir, não transferiu. O que estava por trás daquilo tudinho que acabou redundando numa grande confusão, né? Algumas pessoas estavam torcendo pela internet, que iam tirar a barba, tirar o cabelo de Lula. Foi uma loucura sem tamanho. O que está por trás daquilo? O que foi que aconteceu de verdade? O senhor que está tão enfronhado no processo? Olha, tudo o que aconteceu, eu não sei dizer, não saberia dizer, porque efetivamente ali há uma decisão de Curitiba, que depois foi referendada por São Paulo, mas o fato é que o ex-presidente tem, por força de lei, assegurado o direito de ser preso, está numa sala de Estado-Maior. Esse direito já havia sido reconhecido pelo próprio ex-juiz Sérgio Moro. Na primeira sentença? Na primeira sentença. E isso, aliás, se tornou definitivo, porque não houve sequer recurso do Ministério Público. E o que se buscou fazer ali foi um grande atentado à honra do ex-presidente. Buscou-se impor uma humilhação a ele, num cenário em que nós tínhamos ali mais um capítulo de divulgação de mensagens que mostravam um comportamento irregular, para dizer o menos, da parte dos procuradores. Então não foi uma movimentação que a defesa pleiteava? Não, não. No primeiro momento a gente ficou na dúvida, é uma movimentação que atende um pedido da defesa? Há interesse do ex-presidente em ir para São Paulo? Não há esse interesse. Porque seria uma prisão, inclusive, comum, né? O nosso pedido, inclusive, que havia sido feito à juíza de Curitiba, é que ela não analisasse aquele pedido de remoção até que o Supremo julgue definitivamente os pedidos que estão lá. E nada mais natural. E isso, aliás, foi reconhecido por 10 votos a 1 no plenário do Supremo Tribunal Federal, após nós termos recorrido da decisão da transferência. Antes de mostrar mais um trechinho, viu, Roberta, da sua entrevista em 2017, eu queria lhe perguntar, já trocou alguma mensagem com o Moro, com o Dallagnol, porque eles dizem que era comum conversar com os advogados? Não, eu nunca, não há nenhuma mensagem minha com o ex-juiz Moro ou com os procuradores. Mas é comum que eventualmente troquem mensagem? Olha, eu sempre tenho dito o seguinte, da minha parte não ocorreu, mas eu não posso deixar de dizer que em situações excepcionais e pontuais pode sim haver
uma comunicação entre o juiz e o promotor, ou entre o juiz e o advogado, mas me parece que somente em situações excepcionais. O que nós vemos ali nas mensagens não é isso. O que nós vemos ali é uma comunicação permanente ao longo do processo e o juiz coordenando a própria acusação. Então, me parece que se tentou fazer uma simplificação incompatível ali com a realidade das mensagens e hoje nós estamos vendo que não é só isso que tem ali, há outras coisas. Vai, Roberta. Túnel do tempo novamente. Se tivesse praticado um crime, com certeza o Ministério Público, a Polícia Federal, depois de executar tantas medidas invasivas, teria apresentado à sociedade uma prova contundente de que houve a prática de algum crime. Mas, ao contrário, depois de todas essas medidas invasivas implementadas, o que se tem é apenas a chamada convicção. O senhor está bem melhor, viu? Rejuvenesceu. Estou brincando. Olha, me conta uma coisa. Vamos falar de temas mais gerais, mas que acabam redundando também na questão política nacional. COAF, agora mesmo tem uma preocupação para transferir para o Banco Central, porque deu confusão quando jogaram lá para o Ministério de Moro. Isso é bom, isso é ruim, isso pode ter uma repercussão negativa para as instituições. Lembrando que o Maia chegou a dizer, que é o presidente da Câmara, né, que era muito bom porque não era para ter essa mistura, eventualmente ser usado mais na frente por algum interesse político. Né? Qual a sua avaliação de que modo isso pode ter atrapalhado nas investigações ou no trabalho de vocês? Olha, primeiro, eu acho que não é desejável você concentrar em determinadas autoridades ou instituições um poder excessivo, notadamente quando você trata de informações sensíveis ou informações que têm a proteção do sigilo. Então, me parece, em primeiro lugar, que é adequado você ter a separação desses órgãos para que não haja a concentração. Em segundo lugar, o que nós estamos vendo é que existe a possibilidade de que alguns órgãos, alguns servidores possam ter extrapolado, né, as suas funções e deixado de conferir tratamento sigiloso a determinadas informações. Nós mesmos apresentamos ontem ao Supremo Tribunal Federal uma petição na qual nós estamos fazendo uma comparação entre as mensagens que foram divulgadas no domingo pela Folha de São Paulo e pelo Intercept com as decisões judiciais de quebra de sigilo bancário que estão no processo. E existe ali uma correlação? Na verdade, não existe a correlação. Existe ali informações que possivelmente foram encaminhadas à Lava Jato sem a existência de uma decisão judicial. Isso é muito grave. Isso nós estamos falando da invasão do direito à intimidade protegido pela Constituição por autoridades brasileiras. Mas parece que só quando essa água chegou no pé dos ministros que eles reagiram, né? Da nossa parte, como advogados, nós temos o tempo todo colocado a existência de abusos e excessos ali, notadamente no que tange ao caso do ex-presidente Lula. Eu só poderia dizer e falar aqui do caso do ex-presidente Lula porque é o caso que eu conheço e que eu estou habilitado para falar. Mas o que se sabe é que possivelmente outros excessos ocorreram. Vai lá. Vou catucar de novo aqui o advogado. Doutor, quando o senhor fala de abuso de autoridade e ainda a parcialidade do juiz, que hoje é ministro, se caminha a defesa para uma nulidade do processo, uma solicitação de nulidade do processo? O ideal é que a gente pense que
a gente, o senhor conduzindo para que esse processo não foi conduzido de uma forma adequada, não há imparcialidade, as coisas foram feitas de uma forma equivocada, juridicamente ele não se sustenta e se acaba com o processo? São duas questões diferentes. Uma questão é, efetivamente, a condução de um processo viciado. Todo e qualquer cidadão tem direito a ser julgado por um juiz imparcial. E, segundo os critérios técnicos, o juiz ele deixa de ser parcial ou deixa de ser imparcial quando existe algum motivo para se colocar em dúvida a imparcialidade dele. Então, eu pergunto a todos que estão nos assistindo, pergunto aqui a vocês, alguém pode ter dúvida de que o ex-presidente Lula foi julgado sem a necessária imparcialidade depois de tudo aquilo que já foi revelado? Essa dúvida não pode mais existir. Então, essa situação por si só é suficiente, por força de lei, para anular todo o processo e restabelecer a sua liberdade. Agora, fora isso, nós também queremos que as provas de inocência que nós apresentamos no processo sejam analisadas e, ao nosso ver, essas provas devem necessariamente conduzir à absolvição do ex-presidente. Inclusive lhe repondo todos os direitos políticos. Todos os direitos Estabelecendo políticos. todos os direitos políticos. Afinal de contas, a condenação ela não está baseada em nenhuma prova de culpa e, por consequência, ele está preso e privado dos seus direitos políticos em razão de uma decisão ilegal e sem amparo em qualquer prova de culpa. Zanin, o senhor teve embates com o ministro Moro e também com procuradores lá da Lava Jato por força da querela judicial. Obviamente não é pessoal, mas teve. Como é que o senhor avalia a aprovação do projeto de lei pela Câmara dos Deputados do abuso de autoridade, para evitar o abuso de autoridade, à luz de tudo o que aconteceu? Algumas pessoas têm criticado, dizendo que isso é para evitar um combate à corrupção, outras pessoas têm dito que ninguém está acima da lei. O Ministério Público está tentando se impor contra. A Raquel Dodge diz com todas as letras, olha, não concordo, isso aí vai vitimizar todo o combate à corrupção. Qual a sua avaliação desse processo? E comparando com o que aconteceu antes, que talvez seja o que, a respeito do processo, todo mundo conhece o que é que prevê, a história das algemas, o que aconteceu antes e o que pode acontecer para o futuro. Olha, só existe uma forma de combater a corrupção, é dentro da lei, não existe outra forma. Não se pode combater a corrupção utilizando de meios ilegítimos. Então, a partir do momento em que você tem a constatação de que, mesmo havendo no Brasil uma lei de abuso de autoridade vigente, tantos excessos, tantos abusos foram praticados, ao meu ver, é correto o parlamento reformular a lei que hoje existe para definir melhor as condutas e também adequar as punições cabíveis. Vamos lembrar, só nesse caso do ex-presidente Lula, o que aconteceu. Primeiro, a divulgação de conversas que foram captadas por autorização judicial. Isso não pode, a lei não deixa qualquer margem de que o juiz deve preservar o sigilo de material de conversa captada. Então, não há essa dúvida, não há um questionamento sobre isso. É indevido e, aliás, pode configurar crime. O nosso escritório, o principal ramal do nosso escritório, foi grampeado por uma decisão do juiz Sérgio Moro para acompanhar a estratégia de defesa. Nosso ramal ficou quase 30 dias sendo ouvido em tempo real por agentes da Polícia Federal, junto com o Ministério Público, junto com o juiz, acompanhando toda a estratégia que nós ali discutíamos entre advogados. Isso significa o aniquilamento do direito de defesa. Então, são dois exemplos apenas para mostrar que abusos ocorreram, continuam a ocorrer, e a única forma de se corrigir isso é ter
uma lei de abuso de autoridade atualizada que possa punir, evidentemente, aqueles que praticarem excesso. Eu não sei por que há tanto receio dessa lei, Reação. se quem vai aplicar a lei é o próprio judiciário. Então, o judiciário está com receio da aplicação que ele próprio, com seus membros, fará. Agora mesmo, nesse momento, está acontecendo um protesto por parte de representações da área jurídica, né, e do Ministério Público na cidade e em outras cidades também. O conceito que precisa ser compreendido é que ninguém está acima da lei. Então, da mesma forma que se exige dos cidadãos que eles cumpram os seus deveres, cumpram a lei, as autoridades também devem cumprir a lei. Há limite. O poder, se não tiver limite, ele vira o arbítrio. O senhor certamente analisou o projeto. Vê algum excesso, eventualmente? Eu não vejo. A ser vetado? Na minha compreensão, eu acho que estão ali definidas condutas que não vejo, acho que de forma satisfatória. Muito se diz de que estaria sendo criado um chamado crime de hermenêutica, ou seja, de interpretação. O juiz estaria sendo punido por uma interpretação. Só que não é disso. Será que é tão vaga a Constituição? Não, eu acho que não. Eu acho que não é disso que se está a tratar. Evidentemente que todo juiz tem a liberdade de interpretar a lei e de decidir de acordo com a sua convicção. Mas há situações em que claramente a lei impõe um limite, que se ultrapassado, ele tem que ser punido. Então, ao meu ver, é disso que se trata. Ninguém está querendo proibir a atuação de juízes, de promotores no combate à corrupção ou no combate a qualquer ilegalidade. Acredito que o que é necessário, sim, é atualizar a legislação para que sejam coibidos excessos que foram e continuam sendo praticados. Doutor Cristiano Zanin, eu lembro no início quando o caso estava mais acontecendo, a partir de 2017, o senhor recorreu ao Pacto Internacional de Direitos Civis da ONU e buscando uma repercussão internacional. Acha que a repercussão se deu satisfatoriamente? Há necessidade de reaquecer a ONU no caso do que acontece no Brasil contra o ex-presidente Lula? Qual a visão que o senhor tem sobre a repercussão da denúncia que o senhor fez à ONU? Olha, em julho de 2016, nós levamos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU o primeiro comunicado individual de um cidadão brasileiro em razão da violação a dispositivos de um pacto da ONU, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Já naquele momento, nós demonstramos na ONU que o ex-presidente Lula não estava tendo direito, aqui no Brasil, a um julgamento justo, imparcial e independente. E que diversas garantias fundamentais haviam sido violadas durante o processo que o envolve. Se você hoje ler aquele comunicado de 2016, você vai ver que nós não erramos em nada. Nós dizíamos naquele comunicado que havia uma atuação política de agentes do sistema de justiça que buscavam tirar proveitos políticos daquele processo. E eu pergunto, onde está hoje o juiz que conduzia aquele processo? Ele está na sua função ou está na política ocupando um cargo público, um cargo da política? Então, nós acertamos naquele prognóstico, nós levamos um comunicado com respaldo técnico, que tem previsão na lei brasileira, e esperamos que o comitê possa julgar aquele comunicado também como forma de auxiliar o Brasil a reencontrar os trilhos da legalidade, reencontrar na sua plenitude o Estado de Direito, que hoje está inequivocamente bastante abalado no nosso país. O senhor defende Haddad, não, né? Não. Só porque eu dar uma notícia aqui que minha auxiliar acaba de me mostrar, para fazer um registro. A Justiça acabou de condenar Haddad a 4 anos e 6 meses em semiaberto por caixa 2
da UTC, ex-prefeito condenado por suposta falsidade ideológica eleitoral na campanha de 2012, em investigação que decorre da Operação Cifra Oculta. Interessante é por ser por questão eleitoral, né? Normalmente não dá cana. Eu não conheço o processo do ex-prefeito Fernando Haddad, então eu não poderia fazer nenhum comentário. Só um registro. Deixa eu lhe perguntar sobre STF. Olha, tem uma situação hoje de quase que tentativa de emparedamento do STF, né? Nesse domingo devem acontecer novas manifestações e por parte de bolsonaristas. Isso é bom para a democracia, a gente tentar quase que solapar a corte principal do país só porque não defende as nossas teses, não fecha com as nossas teses. Como é que o senhor recebe esse tipo de manifestação? Olha, eu acho bastante preocupante quando Seria uma tentativa de influir no resultado do julgamento do Lula? Sim, e aliás, no habeas corpus que nós protocolamos no Supremo na semana passada, nós mostramos que, ao longo do tempo, os próprios procuradores da Lava Jato publicaram nas redes sociais uma série de mensagens, de tweets, que, em momentos cruciais de julgamentos que envolviam o ex-presidente, tentavam colocar a população contra a Suprema Corte do país. Uhum. Isso é absolutamente incompatível com a função de um membro do Ministério Público, porque as pessoas não sabem, às vezes, mas o Ministério Público, ele tem que nortear a sua atuação em alguns princípios. Princípio da legalidade, ou seja, tem que seguir a lei. Princípio da impessoalidade. Não deve olhar se é A ou B, deve olhar se há algum fato que deva ser punido. E também na imparcialidade. Os membros do Ministério Público, eles têm sim a função prevista na Constituição de acusar, mas eles não podem acusar quem quiserem e pelo motivo que venham a eleger. Mas deixa eu colocar por outro ângulo. Como conciliar essa justa indignação da população com as investigações da classe política com o garantismo do STF? É possível? Eu acho que é possível. Eu vejo, na verdade, o Supremo é ali o último bastião para garantir aquilo que consta na nossa Constituição e também nas leis. Então você não pode querer constranger a Suprema Corte a fim de prevalecer um resultado ou uma visão, sobretudo se ela não é compatível com a nossa Constituição. Com a norma. Só para encerrar, tem tempo ainda, Roberta? Algo bastante importante, relevantíssimo, por esses dias deve ser definido o nome do novo Procurador-Geral. E a PGR, o Ministério Público Federal, está no olho do furacão desde que eclodiu a Lava Jato. Um nome que eventualmente feche com Bolsonaro pode acabar complicando todo esse quadro de coisas. Eu cito aqui, talvez o senhor não tenha lido porque não é daqui, mas o Jornal do Comércio publicou um artigo do ex-ministro de Justiça, eu acho que era Segurança na época, o Raul Gil, falando justamente isso. A depender da concentração de poderes em uma linha, você teria dificuldades institucionais. E um dos nomes que está sendo apresentado aí, talvez como a ser indicado pelo Bolsonaro, ele é bastante duro com a própria instituição, né? Vou ler aqui um trecho da fala dele, ó. Ele diz: essa independência que sempre incomodou essa turma, porque esse pessoal só age em bando, em grupo. Eles têm a mentalidade de achar que o MP é um sindicato. Veja, nem entrou e já está uma virulência dessa natureza. É que eu já perguntei a várias pessoas aqui, onde é que a gente vai parar? É difícil. Agora, pela Constituição, o presidente da República tem o direito, a liberdade de escolher. Inclusive fora da lista, esse nome não está na lista. Essa lista não tem a previsão constitucional. Então, o que não é desejável é que a escolha seja feita para atender algum interesse pessoal.
se não houver esse cenário, a Constituição dá liberdade ao presidente da República para escolher alguém, mesmo fora dessa chamada lista tríplice. Vem de lá. Vai encerrar? Não vai encerrar não, vou fazer a minha última, que é essa saideira que está no horário, a Roberta já está dizendo para a gente. O senhor tem visto o presidente Lula com que frequência, doutor? Eu tenho geralmente visto o ex-presidente Lula pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana. Isso. Aí, hoje nós estamos gravando essa entrevista. Como é que mantém a fibra? Como é que mantém a fibra numa situação tão delicada? Olha, o ex-presidente é uma pessoa forte, é uma pessoa motivada a ver a sua inocência reconhecida. Ele sempre foi coerente nas suas posições. É evidentemente que estar preso injustamente há 500 dias, isso abala, coloca, enfim, qualquer pessoa numa situação difícil. Mas ele está disposto, já disse isso, a lutar pelo reconhecimento da sua inocência, da nulidade de todo o processo, porque acredita efetivamente que isso vai acontecer. Essa verdade histórica vai surgir e hoje eu acho que reforçada pelas divulgações do Intercept, nós estamos muito próximos de saber o quadro completo ali do que ocorreu para chegar a essa condenação. O que pode vir mais do Intercept? Na verdade, eu gostaria muito de saber. Eu não sei, mas o que nós já sabemos é mais do que suficiente para que possamos reafirmar tudo aquilo que nós dizíamos lá desde 2016. Doutor Cristiano, em algum momento, eu imagino, assim, como o senhor encontra com o ex-presidente semanalmente, em algum momento, diante de tantos crimes revelados por colegas, companheiros dele, delações feitas, em algum momento na intimidade ele já chegou assim e falou: Cristiano, a gente tinha um time, como a gente diz aqui no Nordeste, arretado. Era um projeto espetacular para esse país. Me traíram? Não, ele nunca fez essa afirmação. Aliás, algumas dessas delações são questionadas, nós questionamos no processo. Por exemplo, o caso da delação do ex-ministro Palocci, ao nosso ver, é um exemplo típico de delação construída no sistema à la carte, para atingir alvos pré-determinados. Nós tivemos a oportunidade de confrontar o ex-ministro Palocci em algumas audiências e pedindo que ele apresentasse uma prova do que ele dizia. E ele sempre afirma: não, isso ninguém viu, isso eu não tenho nenhum elemento. Aconteceu só numa conversa que eu tive sozinho com o ex-presidente Lula. Então, evidentemente que muitas dessas delações são irreais. Uma delas, a do senador Delcídio do Amaral, inclusive, o próprio Ministério Público já reconheceu que contém inúmeros vícios e acusações indevidas. Inclusive, no caso do ex-presidente Lula, ele foi absolvido das acusações feitas pelo Delcídio. Quando eu falei de me trair, aqueles assim, nós éramos uma equipe muito boa e eu botei pessoas do meu lado que me traíram no que a gente pensava de projeto. Eu não tenho a condições de fazer uma avaliação política, porque eu não tenho a atuação política, eu não participei do governo do ex-presidente Lula ou de qualquer outro governo. A minha atuação realmente é como advogado. Então, agora, naquilo que diz respeito à minha atuação, a posição do ex-presidente Lula sempre foi no sentido de contestar as mentiras que foram ditas nessas delações, e é isso que nós fazemos em alguns casos, como o de Delcídio, já com êxito alcançado na própria Justiça. Rapidinho para a gente encerrar. O senhor pretende escrever um livro dessas experiências? Já escreveu um jurídico, mas um livro que falasse desses bastidores, mais pessoal? Quem sabe? Eu acho que são... só do caso, esses processos do ex-presidente Lula, são 5 anos, quase, de uma atuação intensa, testemunhando
situações né, históricas de um lado e que causam perplexidade de outro lado, pelos abusos cometidos, pelas ilegalidades. Então, eu acho que talvez uma hora, um dia, isso possa sim ser reunido para compartilhar com outras pessoas que tenham interesse. Ok, olha, vamos encerrando porque já está bem adiantada a hora, né? A Roberta já está cobrando. Opa. Estivemos aqui com o doutor Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula. Por coincidência, hoje faz 500 dias, né, do aprisionamento lá. Ele veio participar aqui no Recife, do terceiro seminário de Direito Penal e Econômico mais tarde, na OAB, não é isso? Na OAB. E desejar boa sorte, volte mais vezes, traga essa simpatia aqui para conversar com a gente. Amanhã temos resenha política. Tem? Amanhã não temos, Com quem? Hoje é quarta, não? Eu pensei que hoje era terça. A extra foi a de ontem. Hoje é quarta ou terça? Hoje é quarta. Aí, tá vendo? Depois a gente vê. Tem quarta e tem sexta, viu? Resenha política. Mas foi um prazer enorme voltar e poder participar mais uma vez desse programa. Só tem doido aqui. E poder compartilhar Seja essa bem-vindo. experiência. Vamos, Roberta.